Estamos mais uma vez juntos pela misericórdia do Eterno, dando sequência ao estudo de escatologia. Essa é a nossa segunda aula. Obrigado pela sua presença, querido amigo e amiga. Esperamos juntos, mais uma vez, absorver o alimento que vem dos céus, conhecimento para as nossas vidas, confirmando a nossa esperança em Yeshua, nosso Mashiach. Conosco, nosso irmão, nosso amigo Yaakov, para a saudação e juntos, mais uma vez, discorrermos da palavra do Eterno. Shalom Aleichem a todos vocês que continuam nos acompanhando nesse maravilhoso trabalho que nos traz muita alegria e satisfação de compartilhar convosco os ensinamentos da Torá e dos profetas. Muito bem. Por falar Torá, por falar em profetas, na nossa última aula nós conversamos sobre Bereshit, alguma coisinha, né? Sobre os termos originais que constam no primeiro verso de Bereshit e fazem referência à criação do Eterno, tendo o Mashiach como interface, como o intermediário entre os céus e a terra, tendo o Mashiach como propósito da salvação, estando o Yeshua já manifesto desde o princípio do mundo, antes da existência de todas as coisas. Apresentamos Yeshua, nosso Mashiach, como a luz do mundo, como sendo o alfa e o ômega, primeira e última letra do alfabeto grego, como sendo o Aleph, que vem de touro, significando força, e Tav, a última letra do alfabeto hebraico, significando a marca. Portanto, Yeshua assinalando a força da marca, a força da aliança, a força do pacto, já nos primórdios da existência de toda a humanidade. Deus sinaliza, propicia e permite ao homem o acesso à vida e promove ao homem a qualidade de um ser que pode alcançar a salvação nos méritos unicamente de Yeshua. Nós vimos que Yeshua, nosso sumo sacerdote, nos permite, uma vez revestidos dele, conforme a palavra de Shaul HaShalir aos Gálatas, estarmos conectados a Abraão, nosso pai, e nos fazermos, nos méritos de Yeshua, herdeiros da promessa, conforme consta o livro de Bereshit, capítulo 12, verso 1 até o verso 4. E hoje seguiremos tratando um pouco mais de Torá, na sua linguagem original, analisando os termos e entendendo de forma mais clara a estrela da alva que resplandece em nossos corações, a luz que ilumina o mundo, a Torá que direciona até a nossa esperança maior, que é Yeshua. E para isso, o primeiro gráfico que vamos analisar no original, vamos ler o verso em português e vamos ver a figura de Gênesis capítulo 1, verso 1. Então, o primeiro texto nos diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. Muito bem. No original, nós temos escrito o quê? Nesta tela mesmo, lá em cima, Bereshit, Bara, Elohim, Et, Hashamayim, Ve'et, Haaretz. No princípio, isso é importante. No princípio criou Deus. Então Deus criou através de um cabeça. Deus criou através de uma interface toda a existência. Em João capítulo 1, nos é dito que sem a luz que representa Yeshua, ou seja, sem Yeshua, nada do que foi feito se fez. E João veio testificando da luz, para que aqueles que crescem na luz pudessem estar firmes no propósito de servir a Deus, carregando a esperança da promessa feita ao patriarca Abraão, não somente em relação às bênçãos de primogenitura, que são as bênçãos materiais, mas, principalmente, as bênçãos espirituais em referência a Yeshua, descendente e raiz de Davi. Muito bem,
nós temos ali o escrito lá, Bereshit bara Elohim et. Et, a primeira letra do alfabeto. Aleph, a primeira letra do alfabeto hebraico. Tav, a última letra do alfabeto hebraico. Como na aula anterior, Nós você já vimos em explicou Apocalipse. que é o selo, a marca, a aliança, a força. Isso. E lá em Apocalipse nós vimos também na aula anterior, que Yeshua se identifica como o Alfa, primeira letra do alfabeto grego, e como Ômega, última letra do alfabeto grego. Muito bem. Podemos ir para as imagens? Nós temos algumas imagens para compartilhar com o nosso internauta. A primeira imagem foi de Gênesis capítulo 1, verso 1. Tá? A segunda imagem, vamos colocar aí a primeira imagem, tá? Ali no Gênesis 1. Pode colocar na tela, então. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, ve'haaretz haitá. Bom, então nós vamos considerar só o primeiro verso. Bereshit bara Elohim et hashamayim. A palavra et aparece entre 3 palavras e 3 palavras. Deixa eu ver se colocou outro slide lá. Isso significa que Yeshua está no meio. Yeshua está no meio de toda a criação. Não somente Yeshua representa a primeira letra do alfabeto hebraico, Aleph, e a última letra, o Tav, mas Mashiach começa com Men, que é o meio do alfabeto hebraico. Então, na verdade, você poderia dizer que Yeshua é o princípio, é o meio e é o fim. Ele é o princípio porque tudo dele, tudo é dele, tudo por ele e tudo foi feito através dele. Se puder voltar a imagem lá, Bel? Ele é o meio porque, como interface, Yeshua é a nossa acessibilidade para com Deus e até Deus. Por isso, em João se diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Yeshua se identifica como a Torá, conforme está em Provérbios, capítulo 6, verso 23. Ele é o caminho, a acessibilidade, o trajeto, o percurso a ser percorrido por aqueles que buscam a Deus. Somente através de Yeshua somos feitos filhos de Deus. Então, na tela que o internauta vê, você observa que o Aleph e o Tav, numa representação de Yeshua, está exatamente no meio. Agora, depois do Aleph e Tav, Hashamai ve'et, nós temos novamente et. Agora, essa palavra et está entre 2 palavras interessantes. Quais são as 2 palavras? Hashamai et haaretz. Entre então, os céus e a terra. Muito bem. Então, entre o céu e a terra, nós temos quem? Yeshua. O nosso Mashiach. Yeshua, desde o princípio, isso a gente vai ver na próxima telinha, na carta de Paulo a Timóteo, na próxima figura aí, né? Então, o que acontece? Desde o princípio, Deus planeja a salvação do homem. Faz de Yeshua luz para o mundo, está no verso 3º, no verso 4º de Bereshit, capítulo 1. E coloca Yeshua como o meio, o caminho de acessibilidade para a salvação. Agora, Timóteo, 1 Timóteo, nos confirma esta palavra a respeito de Yeshua. Vamos ver lá a tela? Verso 5º. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem, Cristo Jesus. Então, para termos acesso a Deus é necessário o quê? É necessário interface. Mediador, interface. É necessário et. Isso. Então, esse et descrito ali por Paulo, há um só mediador entre Deus e o homem, há um só mediador entre Hashamayim e Haaretz, entre céus e terra. Esse mediador é quem? O apóstolo Paulo identifica. Ele diz que é Jesus Cristo, né? Yeshua, HaMashiach, o homem, né? Então, o acesso a Deus para a salvação, resgate e esperança de fé confirmada de Olam Rabad se dá através de Yeshua, manifesto desde o começo do mundo. Tá? Vamos ver agora um texto interessante que está no livro de Ezequiel, na figura Ezequiel capítulo 37, que fala da restauração de Israel. Tá? Não é o tópico principal, mas para vocês verem e terem uma ideia de quão importante
se dá a presença de Yeshua em todos os conceitos registrados na Escritura. Não somente Torá, não somente Tanar. Então nós temos em Ezequiel 37, vai aparecer lá no alto, pode colocar a tela para mim, tá? Versos 26 e versos 27. Está bem pequenininho lá, vamos começar do verso 26. Vamos ver se tem como ampliar aquilo ali um pouquinho, deixa eu ver ali. Isso, muito bem, já achamos lá, já achei. Então veja lá, no verso 26, na segunda linha, está ali, e multiplicá-los, e eu estabelecerei, olha lá, ó, and multiply, vou ler lá no hebraico, a primeira palavra lá, olha, vahir beti, otam, venatati, et mikdash. Então, o que acontece? A palavra et aparece antes de uma palavra importante que está lá. E eu estabelecerei, I will set, venatati. Veja a palavra anterior a et aí. Volta, venatati. Está vendo em cima? Escrito lá venatati. Em cima você tem escrito hebraica, não precisa nem se esforçar para ler. Venatati. Venatati. Mikdash. Então, Deus estabeleceria uma interface para com o Mikdash. O que está entre essas duas palavras? Et. Quem que é Et? Yeshua. Então, o acesso ao Mikdash, o acesso ao santuário de Deus, se dá e se dará sempre através de uma interface. Essa interface tem que ser o sacerdote, ou sumo nesse caso. E esse sumo sacerdote, manifesto aqui no idioma original, é representado pelo Aleph e pelo Tav. Ou seja, Yeshua foi estabelecido por Deus como sendo o acesso a quê? Ao Mikdash. Ao Mikdash. E o que é Mikdash? Santuário. Meu santuário. Então, perdão, para ter acesso ao santuário, nós precisamos passar por Yeshua. Esse texto de Ezequiel, capítulo 37, fala da restauração de Israel. E nós sabemos que na restauração de Israel, Israel vai trabalhar como uma nação que trará as demais nações para Deus. Sim. E elas trarão essas nações para Deus, fazendo um trabalho sacerdotal através de uma interface. E essa interface é Yeshua. E naquele grande é o dia, It. a lei sairá de Sião, né? E a palavra Exatamente. de Deus de Jerusalém. Agora, o outro verso ali na sequência, deixa eu ver se dá para descer um pouco, parece que cortou um pouco ali. Aonde? No verso, não, no verso 27 tem a palavra et também. Desce ali um pouquinho. Cadê aqui? Vamos lá, achei. Tá aí, nessa linha mesmo. Muito bem? Então veja ali, no começo dessa linha, vamos lá, no começo dessa linha que está com o mouse, meu povo, my people, está embaixo. People, tá. Lá, então lê lá no hebraico. Lean, está escrito em cima lá. VADU. VADU. Hagoim, que são as nações. O que é Goim? Nações, né? Tá embaixo. Nations, na lei, né? Nações. Isso. Que Ani e Haver, né? Uhum. É o pentagrama, tá? Mekdash, Israel. Então, a palavra et está entre quais palavras? Mikdash, o santuário, e entre Israel. Então, entre Israel e o santuário existe uma conexão. Quem é essa conexão? Yeshua. Para que as nações tenham acesso a Deus, para que essas nações tenham acesso a Israel e sejam santificadas, essas nações precisam passar por uma interface. O acesso a Israel, essa profecia de Ezequiel 37, fala do vale dos ossos secos, quando carne nascerá sobre os ossos, quando Deus vai soprar o seu fôlego, o seu espírito, ruach, sobre os ossos, e os ossos vão reviver. Esses vão dizer, nossa, esse é aquele Yeshua a quem nós traspassamos, nós vamos ver já já isso aí. E o acesso a Israel, porque os homens virão a Israel. Os homens virão aos judeus e dirão, queremos ir com vocês porque nós temos ouvido que Deus está com vocês. Nos leve ao santuário. Todo esse processo passa por uma interface, passa por um mediador. E conforme nós lemos aí no original, entre o Mikdash e Israel está Yeshua.
entre Deus e a nação de Israel, que leva essa mensagem, nós temos Yeshua como interface. A salvação sempre foi através de Yeshua desde Bereshit. Sempre foi e nunca será diferente. Nunca será diferente. Interessante que as boas novas do Evangelho deveriam ser pregadas primeiro a Israel, para fazer conexão, né, através do sacrifício dele com a santidade, com Kadosh Baruch Hu, né? Porque esse texto vai dizer que Israel, tendo Yeshua, está no santuário divino. Exatamente. Está no Porque divino. ele é o sumo sacerdote. Porque ele é o sumo sacerdote. Então, o povo de Israel, a nação de Israel sobrevivente, já falando dentro do reino, isso em Ezequiel 37, a gente vai tratar mais para frente, terão necessidade de passar por Yeshua para ter acesso a Israel, para ter acesso a Deus. Isso será reconhecido. Embora não esteja na sequência ali, você consegue ver aí para mim, nas figuras, eu coloquei Zacarias 12:10. Zacarias 12:10. Achou? Sim. Pode colocar lá na tela. Isso é interessante também. Zacarias 12:10, vamos lá. E eu derramarei, está lá em cima, and I will pour on the house. E eu derramarei sobre a casa. Casa, Beit, casa aqui. Isso, Beit. David. David, está lá. And on the inhabitants, e nos habitantes. De Jerusalém. Of Jerusalem, de Jerusalém, the spirit of grace, Ruach. Eu derramarei sobre eles o espírito de graça e de súplica, grace and supplication. Derramareis sobre ele esse espírito. And they will look, está na próxima frase lá, e eles olharão on me, olharão para mim. O que está depois de mim? E me, et. Quem que é esse et? Yeshua. Quando Deus derramar sobre o povo de Israel, na volta de Yeshua, o espírito, Ruach, de graça e de súplica, eles vão olhar para mim, e depois da palavra mim, o que nós temos? Aleph e Tav. Quem é Aleph e Tav? Yeshua. Eles vão olhar para mim, sobe na sequência lá, Yeshua, eles vão olhar para Yeshua, desce, sobe para a gente ver o que está na sequência lá. Não tem mais? Não tem mais? Só até ali? Tá. Na sequência está lá, eles vão chorar como quem chora amargamente pelo filho primogênito, como quem perde um unigênito. Eles vão reconhecer o Aleph e o Tav, mediante a ação de Deus por seu espírito, por seu Ruach, e sobre súplicas, e pela misericórdia, observe, espírito de graça, porque a aceitação da salvação e o direito a ela nunca veio por mérito do homem. Sempre veio pela benevolência divina, sempre sempre pela misericórdia. Exatamente. Por isso que está lá, eu derramarei sobre, está lá, olha, e eu derramarei, lá no verso 10, eu derramarei na casa de Davi e nos habitantes de Jerusalém o espírito de graça e de súplicas. And they will look on me. E eles olharão para mim. Depois de mim, o que nós temos ali? It, está marcando ali com a setinha, tá vendo? 853, aqui, ó. Isso, a palavra hebraica ali, it, sem tradução embaixo, é Yeshua, o Aleph e o Tav. O mesmo Aleph e Tav que está em Bereshit, capítulo 1, verso 1. Eles vão olhar para o Aleph e o Tav. Eles vão chorar amargamente e vão se converter. E vão reconhecer, e aí entender definitivamente, que desde o princípio, quando Deus criou os céus e a terra, já existia no coração do Eterno e na sua mente a projeção para a salvação da criatura que ele derivou através de Yeshua. E para que nenhum homem se perdesse, a preocupação do Eterno é sim pela vida do homem, desde o princípio ele colocou luz, para que o homem soubesse por onde andar e separou a luz das trevas. E outorgou, deu ao homem o direito à salvação, sendo este, obviamente, uma escolha do ser humano ou não. O amor de Deus é muito grande. Na restauração de Israel, aparece Deus convertendo o seu povo através de Yeshua. E esse povo, olhando para Mashiach, e reconhecendo nele a figura daquele que redime, que perdoa, daquele que é redentor, que tira da escravidão, daquele que liberta e daquele que dá vida.
a Israel, levará estas nações a Deus por meio de Yeshua, pelo mesmo Aleph Tav, pelo mesmo Alfa e pelo mesmo Ômega. Por aquele que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. As nações reconhecerão isso no reino vindouro. Ou seja, Bézer, muito provavelmente você vai tratar desse assunto com os internautas, né, com vocês que nos acompanham, mas é interessante que esse espírito de graça, de súplica, e o povo de Israel vai olhar para ele, né, como aquele primogênito que foi escravizado no Egito. Né? Então, Mashiach ben Yosef, Mashiach ben Davi. Da mesma maneira que os irmãos de José não o reconheceram, dentro da cultura rabínica tem um conceito de Mashiach ben Yosef e Mashiach ben Davi. Da mesma maneira que não reconheceram a José no Egito, porque ele estava transvestido de egípcio, mas era Yosef, era José, quando ele vai se revelar aos irmãos, ele pede que todos os guardas, que todos saiam. Ele tira sua roupagem colocada sobre ele e diz, eu sou José, o vosso irmão. E eles pranteiam e o abraçam e ficam felizes por ter reconhecido aquele que pensavam que já havia morrido. Sim, é uma figura da futura restauração do povo de Israel. De Israel. Como o texto de Ezariah, como o texto de Ezequiel, ou seja, a Escritura ela está permeada de textos que apontam para Mashiach. Muitos textos. Né? Antes da gente ir para a próxima imagem, né, que a gente viu agora Ezequiel 37, a próxima seria Gênesis 22, verso 4 de Abraão. Vamos voltar lá no texto para a gente ler um pouquinho, pode minimizar aí, e voltar lá no texto para a gente dar sequência em Colossenses capítulo 1, verso 12 ao 22. Isso no nosso estudo lá. Né? Tem que dar um F5. F5, vamos lá. Pode seguir lendo aí. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então, Yaakov, a redenção vem através do quê? Do Filho do amor de Deus, Yeshua. E a remissão dos pecados? Isso mesmo. Também, em quem temos a redenção pelo seu sangue. Ou seja, sem sangue não há há remissão de pecados. Por isso que Yeshua se identifica e João fala, o Cordeiro de Deus morto desde a fundação do mundo. Sem aquilo não tem resgate. Não tem como. Né? Sem aquilo não tem acesso. Pode seguir. Na setinha ali, vamos lá. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Olha esse verso, você citou na palestra anterior uma palavra rabínica que fala de Yeshua desde o começo. No pensamento do Eterno. Pensamento do Eterno, né? Pesik Rabá. Isso. E aqui nos fala que ele é a imagem de Deus, porque em quem foram criadas todas as coisas? Em Yeshua. Nele, no Aleph e no Tav. No princípio. Que há nos céus e na terra. E Yeshua é a interface, é o meio. Visíveis e invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por... O que está escrito aí? Por ele. E para ele. Então tudo é para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Aí a Peshita Rabat vai dizer, num pensamento de Hashem, antes de criar todas as coisas, ele viu quem? Viu Mashiach. Exato. Ele viu a luz que ia iluminar aqueles que estariam em trevas. Exato. Isso significa que se não houvesse Yeshua, as coisas não existiriam. Não existiriam. Não existiriam. Porque como tudo existe pela palavra, isso aqui é uma mesa, um computador, tudo é palavras. Você não consegue descrever nada para alguém sem palavras, sem falar. Da mesma forma, todas as coisas foram criadas pelo Verbo. E o Verbo estava com Deus. Isso significa a ação de Deus, na existência aí das coisas. Tem sobre trono, falando sobre trono, tem um texto de um pensamento rabínico também,
que é a Hagigá 14a, que é aí do Talmud Bavili, tá? Talmud Bavili, né? Talmud, rapidamente vou explicar, a tradição oral, tá? Ela foi escrita num compêndio chamado Mishnah, ok? E a tradição oral tem o comentário dela que se chama Gemara, a junção dessas duas coisas forma-se o Talmud, ok? Então, num dos tratados, Hagigá 14a, Talmud Bavili, né? Tem o Talmud de Jerusalém, o Talmud da Babilônia, escrito na Babilônia, então Talmud Bavili. A Gemara elabora uma pergunta. Um verso diz, seu trono era flamejante, Daniel 7,9. E outra frase no mesmo versículo diz, tronos eram colocados, um era para o Senhor dos dias sentar. Isso implica a existência de 2 tronos. A Gemara responde isso. Não é difícil. Um trono é para ele, Hashem, e o outro para Davi, Mashiach. Como foi ensinado em uma baraitá, em uma tradição que ainda continua oralmente dentro do nosso povo, de acordo com esse assunto. Um trono para ele e outro trono para Davi. Essa foi a explicação de Rabi Akiva. Quem foi Rabi Akiva? Rabi Akiva foi um dos maiores, ou o maior sábio contemporâneo de Yeshua. Aquele mesmo que, infelizmente, apontou Bar Korba como uma Mashiach de sua época, teve a revolução, o templo nosso foi destruído. Mas o que você pode comentar sobre esses tronos, Abiezer? Dessa Gemara, desse pensamento rabínico, que é concernente àquilo que nós acabamos de ler, porque nele foi feito tronos, detalhe interessante é o seguinte, eles citam aí Daniel. Eles citam e Daniel. Daniel, capítulo 9, fala do Mashiach. Daniel, capítulo 7, fala do Mashiach. Tá? No final do capítulo 7, fala do Mashiach ascendendo aos céus, assentando-se com Deus. Tá? E a profecia de Daniel, capítulo 9, nos fala do Mashiach dando encerramento e validando os sacrifícios que foram feitos. O livro de Apocalipse, capítulo 3, 21, fala, ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono. Exatamente. Assim como eu venci e me assentei com meu pai, no seu trono. E aqui nós temos uma confirmação. Isso é Talmud. É para enriquecer o estudo, obviamente. Sim. Tá? Mas é uma citação interessante. Yeshua está no céu, assentado à direita de Deus. E ele disse, ao que vencer, eu vou lhe conceder que se assente comigo no meu trono, que exerça poder também, assim como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono. E desde o princípio, Deus já projeta essa autoridade, esse exercício de governo para o Mashiach sobre as nações, tendo os santos como aqueles que trabalharão a organização do seu reino e Israel levando a mensagem às nações. Voltando lá aos textos, a gente já vai ver a próxima imagem. João, capítulo 1, verso 3 e verso 4, só para fazer um paralelo com o primeiro verso que nós lemos lá em Colossenses 1, 12 a 22, nós terminamos a leitura? Terminamos. Terminamos, então agora, João, capítulo 1, verso 3 e verso 4. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Muito bem. Então, todas as coisas foram feitas por Ele. Ele. No princípio. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Portanto, para que todas as coisas viessem à existência, era necessário existir o quê? Yeshua. Sim. Então, Yeshua é desde o começo, é desde o princípio, manifesto na Torá. Onde? Bereshit. No texto de Colossenses, a gente não leu todos os versos. Não é? Fala de Yeshua como cabeça, fala de Yeshua no corpo da sua carne. Tá? Estamos aqui, ó, vamos ver aqui. Eu pensei que eu tinha lido, mas não tinha lido, não. Não. Ele é a cabeça do corpo da igreja, né? Da Kehilá. Uhum. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Então, veja bem, ele é o cabeça do corpo da congregação, da Kehilá. Isso é o verso 18, confere? Isso. Ele é o princípio primogênito dentre os mortos. Por que ele tem que ser o princípio e primogênito dentre os mortos? Tá? Respondido na próxima frase. Para que? Em tudo, exatamente tudo, ele tem a preeminência. Ou seja, ele seja o primeiro. Em tudo. Em tudo. Em tudo. Por isso que ele está em Bereshit. Por isso que ele é o Et. Por isso que ele está entre o céu e a terra. Por isso que ele é a interface. Por isso que ele é o mediador. Em tudo ele tem que ter a preeminência.
também na ressurreição dos mortos o foi, porque o livro de Atos fala que Yeshua é o primeiro dos mortos a ressuscitar Exatamente. com corpo incorruptível e para a Exatamente. eternidade. Outros ressuscitaram, mas Assim, não dessa maneira. Não dessa. Não dessa. Reviveram e morreram, né? Não foi o caso de Yeshua. E havendo por ele feito a paz, o que diz? Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Uhum. E que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue, né, do madeiro, da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A desobediência do homem quebrou o elo de conectividade com Deus e toda a sua criatura. Isso é interessante. Porque não é só o homem. O mundo geme como dores de parto. Tudo. Alguém me perguntou por que o homem passou a comer carne? Por que os animais ficaram ferozes? Está aqui a resposta. Yeshua seria o meio de reconciliar consigo mesmo todas as coisas, porque o homem, mesmo sendo criado em mordomia e sendo soberano sobre toda a existência, Deus disse ao homem no princípio, domine sobre tudo, o homem perdeu esse domínio. E Shaul Hachalir disse, chamando Yeshua de último Adão, como o homem que viria para resgatar novamente a situação de todas as coisas criadas como era o princípio antes do pecado de Adão. Então, Deus reconcilia consigo mesmo todas as coisas através de Yeshua, cabeça da congregação. De todas as coisas que estão no céu, que estão na terra. Bereshit bara Elohim et hashamayim, ve'et, alef tav, haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra, e Yeshua era a interface entre céu e terra. E Yeshua reconcilia todas as coisas, não somente o acesso de Deus ao homem, mas permite que nos planos de Deus toda a criatura esteja em perfeita harmonia e interligada com aquilo que Deus planejou desde o princípio num mundo perfeito. O que nós temos na sequência, verso 21 e 22? A vós também, que noutro tempo eres estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras más. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Então, para que sejamos apresentados a Deus, santos, separados, irrepreensíveis e inculpáveis, foi necessário o quê? A reconciliação através do corpo. De quem? Da interface que é Yeshua. Sem a morte de Yeshua, sem o derramamento do sangue de Yeshua, não haveria possibilidade de reconciliação, de reconexão de toda a criatura com Deus. E esse propósito já foi previsível e previsto pela onisciência de Deus desde o princípio, quando Deus criou os céus e a terra e colocou o Aleph e o Tav como intermediário. Muito bem. Dito isso, nós lemos já, vamos repetir aqui, João capítulo 1, 3 e verso 4, que é o próximo texto a ser lido, né? Só para corroborar com a passagem de Colossenses. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, diz a versão internacional. Sem ele, sem o verbo, sem a ação de Deus na criação, manifesto através de Yeshua, nada existiria. Nele estava a vida, e essa vida era a luz do homem, dos homens. Na sequência, em Bereshit, Deus diz, haja luz. Ou seja, está aqui um meio para você, criatura, está aqui um meio para você, homem, encontrar a salvação. Se você se permanecer reto, em obediência àquilo que eu determinei, você seguirá num plano de luz e terá confirmada a sua esperança e redenção definitiva até o Olam Rabá. O texto de Miqueias entra agora no seu pensamento
profético ou entra depois? Nós podemos colocar Miqueias agora. Você está com Miqueias aí? Eu tô. E depois eu vou precisar da figurinha, então. Deixa eu ver aqui. Tá? Primeiro você lê o texto de Miqueias e aí a gente vê a figurinha Aqui, lá. ó. Texto de Miqueias. Qual capítulo e qual versículo? 5, 1 e 2. Vamos lá. Primeiro leia... pode ler os dois. Agora, ajunta-te em tropas, ó filha de tropas, por se há cerco contra nós, ferirão com a vara na face ao juiz de Israel. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Muito bem. Agora nós podemos abrir a figura lá. Veja ali, olha, o primeiro verso diz, vamos repetir. Ajunta-te em tropas, ó filha de tropas, por se há cerco contra nós. Ferirão com a vara na face ao juiz de... A Israel. gente podia ler até noutra versão, tá? Não sei se tem a internacional aí. Tem aqui, ó. Vamos lá. Reúna suas tropas, ó cidade das tropas, pois há um cerco contra nós. O líder de Israel será ferido na face com uma vara. Revista atualizada. Almeida. Muito bem, muito bem. Então fala do juiz de Israel sendo ferido e um conselho às filhas das tropas para se colocar em defesa desse juiz de Israel. No verso 2 fala desse juiz de Israel sendo nascido em Belém Efrata. Isso. Né? Então agora nós podemos ir lá para a imagem. Tá fácil aí a imagem? Miqueias 5. Miqueias 5, aqui. Pode colocar lá o texto para nós, a imagem para nós na tela. Tá lá. Atá, pode ler lá. Tigodedi. Isso. Batá, Gedud. Baat, que é filha, né? Bat, isso. Gedud. Uhum. Massor. Massor, Sam, Aleinu. Basebet. Basebete. Iacu. Iacu, Al. Halehi. Haleli. Haleli. Halehi. Et. Et. Sopet. Muito bem. Sopet. Israel. De Jude, né? De The juiz. judge. The judge. Sofet. Como a gente tem Sofim. Sofim. Sofetim. Sofetim. Shofetim, né? Shofetim, Vem da né, que raiz, são né? juízes, Aham. né? Então a gente tem Shofetim. Então veja ali, a palavra que aparece ali conectada ao juiz de Israel. Qual é a palavra? Então, novamente, nós temos aqui o Et. E tem tradução para essa palavra? Não. É o Aleph e o Tav. Então quem é o juiz de Israel? Identificado em Miqueias capítulo 5, verso 1º, quinto primeiro. Ele é o princípio da criação do mundo. Ele é o Et. Ele é Yeshua. Ele é Yeshua. Ele é o Mashiach. Ele é o Aleph e o Tav. Ele é o Exatamente. Alfa e o Ômega. Então, na sequência, aí vem o verso 2, dizendo o que a respeito de Belém e Efrata? Vamos colocar lá na transparência? Pode lá? colocar lá na transparência e ler em português. Deixa eu ver aqui se está nessa... Tá? Então vocês vejam que Yeshua é tido aqui em Miqueias capítulo 5, verso 1, como o juiz de Israel. E no verso 2 se Ok. fala do privilégio de Belém. E O que tu, diz? Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá. De ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, desde quando existe esse que há de governar Israel? Desde quando? Desde os dias da eternidade. Tá vendo? A palavra Agora- hebraica para os tempos antigos é Keden e Omim. Uhum. Keden e Omim é da mesma raiz de Cadmon. Os sábios perguntam, por que Keden? Porque Mashiach já estava desde antes Adam Você Cadmon. tem essa transparência aí? Tem essa imagem aí, né? Tem essa imagem aqui, ó. Consegue achar Ó, enquanto você comenta? Mikeden, né? E homem ancestral, Adam Cadmon. Então ela tem a mesma A raiz. foretime, que está lá antes, significa antes do tempo. Antes do tempo. Né? Homem Isso. ancestral, Adam Kadmon. Exatamente. Então eles têm a mesma raiz. Então, tempos antigos está querendo dizer que antes de Adam Kadmon, antes do primeiro homem criado, desde os tempos antigos, desde a eternidade, já existia o Et, já existia Yeshua, nosso Mashiach. Exatamente, exatamente. Isso fica evidente nesses textos, né? Que muito, não é pouco evidente, não. Mas é muito evidente mesmo, né? A presença de Yeshua como juiz de Israel, como redentor de Israel,
como aquele de quem fala a profecia, nascido lá em Belém, tá? Nascido em Belém. Deixa eu ver se eu acho aqui um outro texto. Miqueias capítulo 5. Muito interessante isso aqui, hein? Miqueias 5. E Olha, falando do juiz de Israel, nós temos Miqueias capítulo 5, aparece a palavra et. Na sequência de Miqueias capítulo 5, versículo 2, fala da cidade na qual nós teríamos o nascimento do Mashiach. Tá? E mais um texto rabínico em Talmud Bavli, em Pessahim 54a, diz que Mashiach já estava antes da criação do mundo. Que ele já estava antes da criação do mundo. Esse é mais um pensamento dentro da literatura rabínica. Isso. O nosso foco não é falar da literatura rabínica, mas é exemplificar para aqueles que nos acompanham que o conceito de Mashiach não é neotestamentário. Ele aparece na literatura judaica. Exatamente, amplamente. Tem um slide desse também? Deixa eu ver se eu acho aqui depois. Deixa o Abiezer comentar aqui. Bom, então o que acontece? A palavra de Miqueias nos mostra Belém de Judá, entre as cidades abençoadas, uma das tais que recebeu o privilégio de ter nascido nela o governador de Israel. Por isso o verso 1 fala de Et como juiz, Yeshua aquele que julga. Já no verso 2 fala de Israel e fala da cidade de Belém, como tendo nela aquele que há de governar. Isso é muito importante, é a palavra dos profetas, é a palavra de Moshe, é a palavra desde Bereshit até o livro de Apocalipse, falando a respeito do Aleph, do Tav, do Alfa e do Ômega. Não achou o texto? Qual texto que você falou mesmo? O que o Abel falou lá? Ah, não, aqui não. Então não tá, achei. então tudo bem. Nós vamos aí, podemos ir para as imagens? Eu comentar citei um ele pouquinho? somente, mas é no Talmud. Podemos ir para Gênesis capítulo 22, verso 4, está lá nas imagens. Agora a gente vai ver algo muito interessante que fala a respeito a Abraão e seu filho Isaque. É algo que com certeza ainda não foi observado, mas vai te trazer uma riqueza de conhecimento. Achou? Pode jogar lá. Esse texto aqui. Está lá em cima no olho da tela. Ah, tá, o verso 4. Não, esse é o verso 6º. Está vendo o número 6 ali do lado? Certo. Então, vamos ali. Lá, Gênesis 22, 4. 9, 6, 22. Achou? Muito bem. Pode deixar esse texto aí. Pode deixar. Esse é o 16 e o 17. Está lá o texto lá, né? Lá em cima, lá o 17, número 17. Mas tudo bem. Depois você pode ir para o verso 6º. Nós pulamos o 4º aí, tá? Então, já que o Diego pegou isso aqui, veja lá em cima lá. Your son. Tá vendo lá? Tá vendo? Certo. Benecha. Tá vendo o texto em cima em hebraico? Benecha. Depois de seu filho, tem a palavra, qual a palavra que vem na sequência em hebraico? Benecha. Et. Não é o et aí? Isso. E depois de et, o que nós temos lá? Yiniderra. Que é único. Único. Então, entre a palavra seu filho e único, que palavra nós temos ali? Novamente temos o et aqui. Então, Abraão pegou seu único filho. E quando ele pegou seu único filho, o reflexo daquele único filho, conforme está escrito aqui, era uma referência a quem? A Yeshua. A Yeshua. O único filho é Yeshua, está ali, your son, et. Está ali no verso 16. Isso. Né? E no verso 17, que está na sequência aí, olha. Certo. A bênção, isso. Kibarek. Isso. Aparicá. Isso. Aparchá. Aparicá. Verbar. Verharbar. Arbe. Et. Zaka. Zarká. Zaraka. Então, veja bem, entre as palavras ali, eu multiplicarei a essa palavra. Olha aí, antes dessa, que você colocou o et, antes do et ali. Antes do et aqui. Antes do et. Você tem ali arbe. Arbe é eu vou multiplicar. I will. Depois de eu vou multiplicar, está o quê?
Próxima palavra. Seus descendentes. Seus descendentes. Entre multiplicar e descendentes, que palavra nós temos? Et. Portanto, a descendência de Abraão, ela só decorre através de quem? Do et. O que Paulo disse aos Gálatas, capítulo 3? Se Sois de Cristo. Sois descendência de Abraão. Então, para ser descendência de Abraão, precisa ser de Yeshua. Yeshua. Nesse texto original hebraico, entre a palavra descendente e multidão da descendência, que palavra nós temos? Et. Quem é et? Está sendo demonstrado dentro do original hebraico. O que Paulo falou em Gálatas. O que Paulo falou em Gálatas, e que esse et, ele está correlacionado nos eventos mais importantes para a nossa vida espiritual. Exatamente. Entre sacrifícios, entre a criação de todas as coisas, entre a reconciliação de Israel. A bênção para as nações, a multidão de nações, só acontece através de Yeshua. Para Você entende ele, o que por está ele. escrito em Gálatas lá? Esse sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão. Não é ser descendência de Abraão para ser de Cristo. É ser de Cristo para ser descendência de Abraão. Tem que primeiro pertencer a Mashiach. Tem que primeiro entender Mashiach manifesto na Torá. Tem que entender que a Torá aponta para o Mashiach, que os profetas falam de Mashiach. Por isso Yeshua disse, vocês examinam as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna e são elas que dão testemunho De mim. de mim. Ele está falando que a vida eterna está condicionada Olha, a ele. a Yeshua. Por isso que aqui nos diz que os descendentes de Abraão seriam multiplicados através do Aleph Tav, que é Yeshua. Tá? Exatamente. Agora podemos achar outra transparência no verso 6 que você viu lá. No verso 6. Vê se você acha aí. Pode jogar na tela. Nosso foco é procurar a palavra et, tá? Então tá lá no começo. Lá no começo já. Esse aí, olha, 6. So took. Eu vou ler em inglês lá. So took Abraham the wood of the burnt offering and laid, na próxima linha agora, on Isaac, his son, and the hook in his hand, and the fire, próxima, a knife, and went together the two of them. Então, voltando lá no alto, e tomou Abraão a madeira. Entre Abraão e madeira, o que que tem? O et. Yeshua estava ali. Por isso que Yeshua diz, Abraão viu o meu dia e alegrou-se. Ele é o Aleph e o Tav, ele é o Alfa e o Ômega, ele é o princípio e o fim. Naqueles 3 dias de caminhada. Vamos chegar lá em relação aos 3 dias. Vamos hein? chegar esses dias? Então Vamos, tá na próxima. Tá gostando, né? Tá gostando, né? Então tá lá, Abraão tomou et, Aleph Tav, tomou a madeira, A lenha para o sacrifício queimado, para o holocausto, tá? E colocou ali seu filho Isaac, está na próxima linha. Para Isaac. On Isaac, his son, seu filho. And he took, e ele tomou em sua mão, o que está depois da sua mão? O fogo. Mas entre sua mão e o fogo, que palavra aparece? Mostra lá. Aqui de novo. Sempre que tem esse número aqui, ó, 853 de referência. Essa é uma referência. É uma referência, sempre. Tá? Então é a referência que está em Bereshit. Então, quando Abraão toma em sua mão o fogo, entre o fogo e na mão de Abraão, quem estava ali no meio? Que seria oferecido. É Yeshua. Entre o O processo de salvação, a confirmação da obediência de Abraão a oferecer Isaac, é um reflexo da oferta de um filho único, conforme nós vimos no verso 26 e 27. A Yeshua, nosso Salvador. Por isso, se diz na Brit Hadashah, se vocês crescem em Moisés, vocês creriam em mim, porque Moisés escreveu de mim. Abraão viu o meu dia e alegrou-se. Perguntaram, mas não tem 50 anos e viste Abraão? Aquelas pessoas não entendiam. Aí daí ele vai dizer o quê? Antes de Abraão ser, Eu sou. eu sou. Por isso, além disso, raiz de geração de Davi, até mesmo antes de Abraão ele é, porque ele estava lá na criação. Sim, exatamente. Todas as coisas foram feitas por ele, para ele e através dele. Exatamente. Ah? Vamos voltar lá, nessa mesma imagem aí. Muito bem. Então,
entre as mãos de Abraão e o fogo estava quem? Yeshua. Vamos para a próxima transparência, é o verso 10, se eu não me engano. Gênesis 22, 9. Opa, 9, então. Achou aí? Aqui, 22, 9. Vamos lá, pode jogar na tela. Gênesis 22, 9. Agora você já sabe o que você tem que procurar, é a palavra et. Ache para mim a palavra et aí. Vamos lá. E a gente vai. Tá? Ali achou. Muito bem. E tem mais para frente. E o altar. Pronto, já está entendendo, né? Então, lá no começo do verso, lá no verso 9, lá em cima. And they came to the place had told which him God. E eles vieram ao lugar que Deus tinha falado com eles. Na próxima linha. And built. E construíram lá, Abraão, o altar. Agora, entre Abraão e o altar, quem que está? Et. Quem é Et? Yeshua. Alfa e ômega, a luz do mundo e Yeshua. Entre Abraão e o altar estava Yeshua. And arranged. E Abraão arrumou, acertou a madeira. Mas ali, depois que ele acertou, quem que veio? Et. Yeshua, ele acertou a madeira. Esse And Deus, rebound, a madeira. Né? A lenha. Ali estava Yeshua. And rebound, ele colocou Isaac. Quando ele colocou, depois das palavras ele colocou, antes da palavra Isaac, o que que tem? Et novamente. Quem que estava deitando sobre a lenha? Yeshua. Quem estava deitando sobre a lenha? Yeshua. E os rabinos dizem, né? Ah, não pode ter sacrifício humano. Não. Além disso aqui representar Yeshua, eles mesmos dizem que quando Abraão levanta a faca para imolar o seu filho, quando o anjo brada, é porque em seu coração ele sacrificou. Porque se não tivesse bradado o anjo, acaba na intenção dele era sacrificar o menino. E quando o menino Isaac pergunta a Abraão, pai, aqui está a lenha, está o altar, o cutelo está em sua mão, mas onde está o cordeiro? O que Abraão disse? Deus preparará proverá para si o cordeiro, meu filho. E aí, aqui aparece o cordeiro manifesto, por isso que Abraão estava tranquilo. Ele sabia que Deus haveria de prover o que é necessário para o homem e para toda criatura num processo de resgate, de redenção, de remissão, de salvação para o Olam Rabad. Então, Abraão acerta a lenha. E depois dessa palavra lenha, nós temos et. A primeira letra do alfabeto hebraico, e tav, última letra do alfabeto hebraico, o princípio e o fim, nós temos o alfa e o ômega, e depois disso ele fala, prepara a lenha e deita Isaac. Tem mais nesse aí ou é na próxima transparência? Eu acho que aí vai estar no verso 10. Isso. Veja o verso 10 agora. Vai estar na próxima transparência. 10. Pode projetá-la para nós, por favor? Procure a palavra et aí para mim. Vamos lá. Onde o altar, Abraão... Passou. Aqui. Não, antes dessa. Antes dessa? Antes dessa. Aqui, Agora aqui, é o... Isso. Então, veja lá. Abraham et. Está lá, né? Abraham, his hand and took the knife. Abraão levantou a sua mão. Antes de levantar a sua mão, que palavra você tem? Tem o et. Et. E depois de levantar a sua mão... E tomou a faca. Entre tomar a faca, ele tomar a faca ali nesse intervalo, que palavra você tem? Antes dessa palavra. Et. Quando ele tomou a faca, quem estava presente ali? Yeshua. Yeshua estava ali. To slay, para imolar seu filho. Entre a palavra imolar e seu filho, que é benol, está lá em cima, lá, qual palavra você tem? Et. Quem que estava sendo imolado? Exatamente. Por isso que Abraão viu o dia e alegrou-se. Existe providência para o homem. Você poderia me perguntar, puxa, mas então temos esperança para nós? Temos desde o princípio. Você não vê quão grande é Hesed, a misericórdia de Deus que provê a salvação desde o princípio para o homem. Até porque foi feito ali em Abraão a promessa. Nesses históricos lindos, não só a obediência de Abraão, mas o que ele quer te mostrar, que é o processo de salvação providenciado pelos méritos de Yeshua e representado aqui nessa linda história no sacrifício de Abraão com Isaac. Você consegue ver isso aí? Quando ele levanta as suas mãos para imolar seu filho e depois levanta as mãos, aparece Yeshua.
Aí aparece seu filho. Por isso que o mérito desse grande patriarca é considerado, dentre os rabinos, um mérito muito elevado, porque ele poderia ter desistido desse propósito nos 3 dias que antecederam a sua subida. Mas ele não hesitou em sacrificar o seu filho. Deus proveu o cordeiro, ele entendeu esse propósito, mas ele fatalmente ele mataria o seu filho. E a Brit Hadashah vai dizer que Abraão tinha tanta fé em Kadosh Baruch Hu que dos mortos ele cria que Deus podia ressuscitar o seu filho, se fosse o caso. Tá vendo? Muito bem. Então agora nós vamos para o próximo verso, é o 12 e 13, né? Gênesis 22, 12 e 13. 12 e 13. Vamos lá, agora você já sabe que tem que procurar lá no original, pode colocar para nós. Então vamos lá, vamos ver lá o it, vamos ver se eu já passei. Tem aqui. Muito bem, aí mesmo, E né? depois tem outro aqui. Tem outro ali. E tá aqui também. E ali também. Ou né? seja, em torno Então, do propósito. Deus disse a Abraão lá, olha, tá? Olha, I know that, lá no meio dessa linha aí, e that, é isso. I know that, fear God. What? Eu sei que você teme a Deus. Você, na próxima linha, since not you have withheld, porque você não me negou seu filho. Antes da palavra seu filho, que tem? It novamente. Deus não nega Yeshua para a salvação do homem. Não. Só não encontra Yeshua para a salvação o homem que não quer. Ou melhor, um homem que não permite que a estrela da alva brilhe nos corações. O homem que prefere continuar andando no escuro. O homem que não permite claridade. O homem que não entende a luz. Vamos voltar lá no texto. Vamos lá. Já a gente vai estar encerrando. Tem que colocar o e-mail lá depois, tá? Vamos lá. Então tá lá, ó. Não me negaste teu filho. Antes de teu filho tem o et. Seu filho único. Entre seu filho aí e a palavra único que está aí, o que nós temos? Your son only. O que nós temos? O it novamente. O et. Então qual que é o filho único? Filho único é Yeshua. Deus amou o mundo de tal de maneira que entregou o seu único filho. para que todo aquele que nele crê, Não pereça. mas tenha A vida a eterna. vida eterna sempre foi, pelo Aleph e pelo Tav, sempre foi por Yeshua. Está ali, então, o único filho é Yeshua. Não negou seu único filho para mim. Mas ali no inglês está de mim. Interessante, né? Interessante. From é de. De mim. De mim. Não negou o único filho de mim. O verso 13, vamos lá. Desce ali, vamos ver se dá para descer assim. Dá para descer esse gráfico? Tem ainda? Não? Então deve estar na próxima transparência, então, 12, 13. Eu Aqui, achei ó, que você tinha. Aqui tem o 13, aqui tem o 8 aqui, ó. Sim. Né? And lift Abraham his eyes and looked. Então Abraão levantou seus olhos. olhos. Quando Abraão levantou os olhos, o que Ele ele viu? Ele viu Yeshua. Ele viu Yeshua. Então, antes de Abraão ser eu sou, porque ele viu meus dias. Isso. Então, Ele viu Yeshua e olhou. E eis que aí vem a providência de Deus. Um Exatamente. animal para ser imolado, lá preso no arbusto. O verso 26. Gênesis 12, 16. 22, 16, perdão. 16. 22, 16, é o último verso. 13. Será que esse aqui é o filho único? É, muito provavelmente. Vamos ver aqui. É esse aí. Tá o 17 lá em cima, mas vai nos servir, tá? O verso 17, tá lá, ó. Your son only, seu filho único. Antes da palavra único você tem? It, Yeshua, It. tá? That blessing I will bless you, no verso 17, olha. Que te abençoar, eu vou te abençoar. E multiplicar, and multiplying, I will multiply your descendants. Eu vou multiplicar seus descendentes. Entre a multiplicação e os descendentes que nasceriam de Abraão, está quem? It. Yeshua. Yeshua está em todo o processo. Tá, todo o processo. Abraão cumpriu Todo o propósito processo. divino de ser um tzadik, de caminhar com o eterno, por isso a ele foi dado essa promessa tão grandiosa. E uma promessa que abrange em certos aspectos uma promessa muito maior feita com Israel. E com Israel foi dado a eles a lei do eterno,
Mas com Abraão foi feito não só uma promessa a Israel, mas às nações, todas as nações da terra, porque ele conseguiu. Quando levantou os seus olhos, ele viu Yeshua. Muito bem, em todas Ele as viu Mashiach, em circunstâncias. todas as Então, circunstâncias. Gênesis, Bereshit capítulo 22, é uma passagem linda. A gente vai comentar mais para frente sobre Yosef, não se preocupe. Mas Gênesis 22 é uma passagem linda, que mostra Abraão enxergando Yeshua em todo o processo de redenção e remissão. Como o cordeiro que Deus, desde a fundação do mundo, preparou para que o homem alcançasse a salvação, que está no próprio nome de Yeshua, nosso Mashiach. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. A interface de acesso a Deus para os meios de salvação só pode se dar através da luz. Só pode se dar através da Torá. Só pode se dar através da fidelidade e com a estrela da alva que nasce em seus corações, ilumina o teu caminho e assegura a sua confiança no Aleph e no Tav, na força da aliança. Aleph, força, Tav, marca. Somente tendo esta marca e se revestindo dela, você se faz herdeiro de Abraão conforme a promessa e alcança a salvação. Não há outro meio mediante o qual devamos ser salvos, fala o livro de Atos, porque não há outro nome dado entre os homens mediante o qual a salvação se permita. Está no livro de Atos. E o nome é Yeshua. Deus prepara a salvação e prepara o homem para um reino futuro, onde a paz e equidade haverão de ser uniformes, onde toda a criatura passará pelo resgate, pela remissão, e nós estaremos num propósito de paz, sendo administrados por aquele que sempre esteve como interface e é o nosso meio de acesso ao Pai. Este é Yeshua, a nossa luz. Tem algumas considerações finais para a gente encerrar? Acredito que deu 1 hora aí. Eu também acredito nessa que já deu segunda aula, né? Faltou transparência? Não, né? Não, Nós não concluímos faltou pelo menos a transparência. Na próxima aula, eu vou pedir para o Abel colocar o e-mail, que é um meio de acesso para a sua comunicação conosco. Você pode escrever para esse e-mail que está aí e perguntar Tá aí o e-mail. e buscar as informações sobre o tema pertinente e discutido, né? Esta é a segunda aula. Nas próximas aulas nós daremos sequência aos textos bíblicos, tá? E esperamos que você tenha gostado de aprender juntamente conosco e receber do alimento sólido que vem da palavra de Deus. Eu gostei muito desse Aleph Tav, da força do pacto, da aliança, da marca. Que o Eterno continue em todos os dias da nossa caminhada, nos dando dessa força e que as marcas desse Et, que as marcas de Yeshua estejam presentes na nossa vida. Desde o princípio até o final dela, quando recebemos o Ruach HaKodesh através da Tevilá e caminhamos com o Eterno para o Olam Rabá, na força e nas marcas de Yeshua, nosso Mashiach. Shalom a todos, que o Eterno nos abençoe, continue nos acompanhando nesse curso de profecias. Tem muita coisa ainda a ser revelada dentro da Escritura Sagrada, tem muitas profecias que apontarão para o Mashiach dentro de todo o contexto do Tanar, e é muito importante você assistir a aula, rever os conceitos, dúvidas surgirão, encaminhe suas dúvidas para o e-mail. Temos o WhatsApp? Sim, temos o WhatsApp, mas subsintende que se você tem internet, você pode formar um e-mail caso você não tenha. Mande as suas perguntas a nós e no tempo oportuno responderemos as suas dúvidas, ok? Shalom, shalom, que o Eterno nos abençoe. Obrigado pela sua presença, pela sua participação conosco. Não deixe de nos inscrever, indicar o nosso canal, isso é importante, para que outras pessoas, pela misericórdia de Hashem, possam ser iluminados pela luz que vem desde o princípio do mundo. Nós agradecemos por tudo que o Eterno nos tem dado, por sua misericórdia e por suas e vossas especiais preces a nosso favor. Lehitraot, Shalom Aleichem. Até a próxima oportunidade.